Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta e esta edição, Arthur Cabral, é especial para quem deseja empreender, tirar aquele desejo de ser dono do próprio negócio da gaveta. Isso mesmo, Dalva. Hoje nós temos aqui um programa que pretende inspirar e apresentar ideias de nicho de mercado que estão em alta e que devem permanecer como tendência. Exatamente, Arthur. Hoje nós vamos falar sobre tendências de mercado e investimentos. E se você que nos acompanha já tem o seu próprio negócio, mas deseja crescer, vender mais, ampliar o alcance, marcar presença no digital, saiba que hoje a gente também vai falar sobre as ferramentas indispensáveis nas estratégias para você alcançar essas metas. E por falar em metas, isso nos traz a ideia de planejamento. Para empreender é preciso planejar, estabelecer objetivos claros, traçar a estratégia e ter em mente que a jornada de empreendedor deve incluir estudo frequente. Afinal, muitas são as transformações vividas pelo mercado em geral, Dalva. Exato, e essas transformações ficaram ainda mais claras após a pandemia da Covid-19. As tendências estão intimamente relacionadas aos acontecimentos do mundo. Por isso é tão importante estar sempre por dentro dos principais eventos. Além disso, é necessário reconhecer quem são os grandes públicos hoje, as particularidades de cada geração, seus hábitos e demandas de consumo, quais as tecnologias, os novos modelos de negócio e as ferramentas que podemos utilizar atualmente nos negócios. Acompanhe. Depois de uma pandemia que causou grandes impactos nas relações de consumo, na forma de se consumir produtos e serviços, algumas tendências se consolidaram de vez. Não se trata de futuro, mas de presente mesmo, algo que urge e pressiona as organizações na busca por constantes inovações. Olhando a transformação digital em si, os negócios eles vão precisar se concentrar em dados, predição e agilidade. Dados sobre clientes, sobre comportamentos, sobre o mercado. A empresa ela vai precisar registrar cada passo que o cliente der. E isso leva para a segunda tendência no ano de 2022, que é predição. Baseado nesse comportamento, você prevê e oferta algo para o seu cliente. E o terceiro ponto é a agilidade. Com dados na mão e com essa possibilidade de predição, você vai lá e você cria produtos, serviços, soluções e faz testes rápidos oferecendo ali para o seu cliente. Se antes uma empresa escolhia manter atividades no mundo físico ou no online, hoje não dá para imaginar um negócio que não exista no digital. Multicanal. O nosso cliente ele quer ser atendido online ou presencial. Ele quer comprar pelo celular e buscar na loja. Ele quer ir na loja e depois fazer a alteração do produto pelo celular, tirar dúvidas pelo celular. Hoje uma loja não pode funcionar diferente do que tem no ambiente web, no ambiente de internet, com o que tem no ambiente físico. Então as lojas têm que se aproximar disso. Mas atenção, estar em múltiplas plataformas não significa perder o elo, o contato direto com os consumidores. Pelo contrário. Para elas fazerem isso, elas têm que melhorar os seus sistemas de controle. Não é entregar todo o teu cliente para os marketplaces de mercado. Você tem que ter um CRM bom, você tem que conhecer bem o teu cliente para poder oferecer produtos melhores para eles. Contato direto, conversação pelo sistema de internet com o seu cliente. Se você não estiver ali batendo um papo com o teu cliente, os outros players que estão entrando no mercado fazendo isso vão estar tendo vantagem competitiva contra você. Comodidade, atendimento personalizado, humanização nas relações de consumo e agilidade são algumas das tendências mais fortes, das quais as empresas não devem abrir mão. E com isso, a logística se torna cada vez mais importante através de microentregas dentro das cidades. Ele quer receber mais rápido, ele quer conseguir falar sobre esse processo de recebimento, ele quer um incremento. E com isso, a gente está falando aqui de maneira bem geral que a gente tem uma entrega de valor cada vez mais ao mesmo tempo, física e digital. Para alcançar essas metas,
Uma das estratégias mais urgentes diz respeito ao treinamento da mão de obra, ou seja, a preparação constante das pessoas que atuam nas operações, independente do porte dessas empresas. Então, esse processo de captura de mão de obra, investimento desse mercado de mão de obra, é um mercado também que se destaca bastante. E quem estiver antenado nisso, nessa composição de mercado, oportunidade de treinamento, desenvolvimento de pessoas, também vai voar abaixo. 2022 é um ano marcado por o processo de abraçar cada vez mais tecnologia e inovação e entender que isso está acontecendo hoje. Para lhe inspirar a cativar ainda mais clientes e fidelizá-los à sua marca, aí vão 3 dicas preciosas de quem empreende e já alcançou sucesso. A primeira delas recompense o seu cliente, né? É cada vez mais evidente a preferência de consumidores por marcas que demonstram a importância do cliente por meio de vantagens, né? Eu elejo uma boa estratégia o cashback, que é algo já muito disseminado hoje e é muito interessante. A segunda transforme o seu cliente em uma celebridade. Isso é interessante porque todo mundo é um pouco influenciador, né? E gosta de ser influenciador. E não importa quantos seguidores o seu cliente tenha nas mídias sociais, por exemplo, né? Se ele comprar muito com você, ele é um bom representante da sua marca. Então, por que não mandar para ele, por exemplo, um recebido, né? Que é uma estratégia de fidelização e faz com que ele divulgue a sua marca. Por que não colocar ele na sua mídia social, né? Então, isso eu acho interessante. E a terceira e última dica é a gente utilizar a tecnologia para manter em comunicação constante com o nosso público. Se você ainda não tem uma estratégia profissional de atendimento, de relacionamento digital, é importante se preocupar com isso, porque o atendimento ele está cada vez mais o atendimento ele começa no mundo digital e vai para o mundo físico. Tá vendo só? Nada disso é futurismo, não, é presente. Além dos novos públicos, é preciso perceber o atual contexto global. Nós tivemos aí o trauma da pandemia, como já mencionamos, as crises econômica, política e ambiental, as polarizações ideológicas, uma conectividade que, embora com regras, não tem limites, e um fato muito interessante, a situação da saúde mental da população mundial, Arthur. Todos esses fatores influenciam o mercado, que enxerga as necessidades e cria daí as oportunidades. Exatamente, Dalva. Quando se fala em crise ambiental, por exemplo, a gente vê como forte tendência a implementação de prática de ESG nas empresas. Uma preocupação com as pessoas naquela comunidade organizacional, como o meio ambiente e com o social. Pensando nas tecnologias, hoje temos uma infinidade de recursos à disposição. Inteligência artificial, a internet 5G, que já chega. Então, vamos aqui apresentar nossas convidadas de hoje. Temos aqui a presença de Eudenê Maia, gerente de atendimento e relacionamento do Sebrae Maranhão, e a Olga Coelho, que é especialista em estratégia de marca e marketing digital. Sejam bem-vindos, as duas aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Olha só, gente, acho que para começar o nosso papo, a grande pergunta, que talvez seja a grande angústia de quem deseja empreender o momento é oportuno? Existem muitas tendências, mas também existem muitas incertezas. A gente está num momento interessante para quem quer tirar esse sonho da gaveta? Dalva, as incertezas geram oportunidades também, né? Então, o que a gente sempre diz para quem quer empreender é olhar o perfil desse consumidor. E a gente sabe que esse perfil desse consumidor mudou muito, né, durante toda a pandemia. Então, o que a gente sempre fala para o empresário? Vamos planejar, identificar quem é o público que você quer atender, estudar esse perfil. A gente falava até em omnicanalidade, né? Vários canais para atender aquele cliente. Hoje, a gente tem que entender o que o consumidor quer e trabalhar 2 ou 3 canais do interesse dele. Então, é uma oportunidade também, mesmo na pandemia. A gente lembra no início da pandemia, o estado do Maranhão gerou grandes oportunidades para novos empreendedores. Nós, inclusive, abrimos várias empresas, por necessidade, muitas, né? Mas mesmo por necessidade você precisa planejar.
Então, a gente não deixou de abrir negócios mesmo durante a pandemia. Novos nichos de mercado surgiram. Então, novas oportunidades estão aí para quem quer empreender. E o Sebrae está junto com vocês para dar todo esse apoio. Agora, Olga, várias consultorias mapearam essas tendências que estão agora, nesse momento, para 2022 e os próximos anos. Mas será que essas tendências realmente vão permanecer assim que a gente voltar a uma normalidade? Assim, o digital ele veio para ficar, né? Não tem mais como retroceder. Então a gente fala de cada vez mais tendências, mais lançamentos, mais tipos de tecnologias novas no mercado. Então acredito que mais ainda em parceria com essas empresas como o Sebrae, essa tendência ela tende a aumentar, né? E as empresas consigam ali abarcar esse mercado ali com informação, com treinamento adequado e com uma percepção clara de quais são os objetivos que eles querem alcançar com a comunicação no digital. Interessante você mencionar o digital, porque a gente observa o mercado existente em torno dessas tecnologias que usam a internet como potências, tanto por serem o próprio mercado em si, o nicho do marketing digital, quem quer empreender essa área tem aí um campo aberto, mas também como ferramenta para todos os outros negócios que são tendência. É isso que se observa hoje, por exemplo, nos levantamentos, nas pesquisas do Sebrae e do Enê. O digital é uma necessidade perene, não dá para viver ou imaginar um empreendimento sem pensar o digital? Isso, Dalva. Inclusive, a gente tem as nossas próprias lojas físicas que passaram por ressignificações dentro desse processo para a inclusão do digital. É um mercado sem volta. A gente entende muito isso que é um mercado sem volta. E uma das tendências para que as empresas, principalmente os pequenos negócios, se mantenham competitivos nesse mercado é cada vez mais essa inclusão da tecnologia dentro dos seus processos, de se oferecer para esses clientes essa facilidade de adquirir aquele serviço, de acessar. Quando é que a gente ia imaginar, né, que a gente ia para o médico só com aquela telinha? Hoje a gente fala com o nosso médico pela tela, né? A gente tem uma consulta com ele. Então, a gente está expandindo negócios que a gente nunca nem imaginou que seriam só físicos e hoje ele está no mundo digital. Então, mais negócios estão surgindo dentro dessas novas tendências, né? E as tendências mudam, gente. Então, isso que é interessante. O empresário, o empreendedor, ele tem que estar de olho nessas tendências sempre. Então, as tendências, elas vão sempre ampliando essa proposta e dando novas oportunidades para que os empresários mexam nas suas empresas. E só complementando a fala dela, isso é ter presença digital. Muito se fala em presença digital, mas as pessoas não entendem o que é ter presença digital. É estar acessível para o meu cliente, o meu usuário, a minha comunidade no ambiente digital. E quem não está aberto a essas possibilidades hoje, ele deixa de ser encontrado. Muito interessante essa multicanalidade que tanto se fala. E importante frisar também que não basta estar ou existir no digital se você não fizer dessa ferramenta algo viável. Que a pessoa vá lá fazer a consulta, pergunta e seja de fato atendida, né? Exatamente. Porque acontece muito da gente manda uma mensagem, às vezes, para um serviço e demora um absurdo para ter uma resposta. Aí dá vontade de ir até o local, enfim, e voltar aos métodos tradicionais. E quando a gente fala do digital, né, o consumidor, ele quer agilidade também. Agilidade. Então, tem que ser um método ágil que ele tem que oferecer para aquele cliente, né? Ele tá na sua, vamos dizer assim, na sua comodidade e ele quer uma agilidade para esse atendimento. Então, isso faz parte também do processo digital. E a gente diz, inclusive, mais ainda do digital. A agilidade do digital, ela é bem diferente da agilidade do presencial. Verdade. E existe até regras de etiquetas. Exatamente. Dentro do digital. Então, assim, hoje a gente vê uma tendência do mercado que avançou muito, mas que as empresas ainda não procuraram se profissionalizar para atender esse cliente. Né? E isso tem que virar uma tendência, inclusive, na nossa cidade. As empresas estarem preparadas para receber, atender e se relacionar com esses clientes no ambiente digital. Isso aconteceu muito, né, Olga, durante a pandemia. Empresas que investiram no digital, voltou para o presencial e deixou a operação de lado.
Então, se você quer ganhar mercado, você tem que entender que você tem duas operações dentro da sua empresa. E elas têm especificidades diferentes também, Sim. né? Mas se encontram no que é atender o cliente. Olha, eu achei tudo muito interessante e a gente vai continuar falando da importância do digital também, claro, mas dentro de outras tendências que se apresentam, existem outras que a gente quer aqui compartilhar. Agora a gente faz uma rápida pausa. Na volta do intervalo, nós vamos saber mais sobre negócios que são tendência no Maranhão e no Brasil. É já já. Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre tendências de negócios para o ano de 2022. Olha só, de acordo com um levantamento feito pelo Sebrae, só no primeiro semestre de 2021 foi verificado um aumento recorde na abertura de micro e pequenas empresas no Brasil. O crescimento foi de 35% em comparação ao mesmo período de 2020, índice considerado o maior desde 2015, o que mostra como o empreendedorismo está ganhando força no país. E olha, tanto quem já tem um empreendimento como quem ainda quer ter, não pode fechar os olhos para tendências como o e-commerce, com a oferta de multicanalidade e o trabalho remoto. Isso é inegável, não é, Arthur? Sim, Dalva, e revela o quanto a conectividade e a presença digital importam para os negócios. Ainda segundo esse mesmo levantamento do Sebrae, 7 dos 15 negócios mais promissores para este ano estão 100% no digital. Entre eles, consultoria de marketing digital, criação de infoprodutos, especialização em Facebook, Ads e Google e o chamado marketing de afiliados. Então vamos voltar aqui a conversar com as nossas convidadas, a Ideonê e a Olga. Então, assim, essa questão do digital realmente ela parece que explodiu nos últimos anos, até para a questão do distanciamento também, né? Mas uma coisa que eu fico sempre em dúvida, assim, Dalva, sim, claro que o digital virou ferramenta para tudo, né? Mas o que são os negócios novos, de fato, que estão acontecendo? Posso falar? Posso ficar à vontade? Então, esses negócios novos é muito ligado à tendência de infoprodutos, onde eu penso em produtos especificamente para mim vender na internet. E a gente tem consultorias, tem cursos, tem uma infinidade de coisas. Então, a grande tendência de fato é a gente ser cada vez mais digital e pensar em lançamentos voltados para essa plataforma do que de fato abrir espaços físicos, onde a gente vai colocar ali, seja uma prestação de serviço, seja uma venda direta. E isso, né, Olga, é tão interessante que eu retrato muito. Antigamente a gente fazia muitas feiras, né, feiras de negócios presenciais. Verdade. A gente fez ano passado uma feira relacionada a turismo rural 100% digital, onde a gente tinha acesso àquele espaço daquele turismo de vários estados. A região Nordeste se reuniu. Então a plataforma, você entrava na plataforma digital, você tinha acesso àquele roteiro, você passeava por aquele roteiro, você tinha conteúdo dentro desse processo, né? Imagina hoje, desde o Instagram a gente utilizava só para colocar foto, né, para fazer uma story. Hoje você pode fazer oficinas, né, financeiras utilizando o Instagram, cursos, oficinas, palestras, né? Então você reúne aquele grupo, ele se inscreve e pelo próprio Instagram você oferece aquele conteúdo. Então olha a diversidade de produtos que surgiram, né, durante esse processo da pandemia e que possibilitaram novos negócios e que possibilitaram novas chances até para quem está tão longe e não ter acesso a um consultor como o Olga, não ter acesso ao Sebrae, ter esse conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele conseguiu se disseminar de uma forma tão importante e interessante durante o processo da pandemia, que hoje ele pode chegar a todos. Se você tiver seu celular, né, disponível ali, você pode ter acesso a qualquer conhecimento digital. Verdade, uma infinidade de conteúdos mesmo. Agora, pensando em ideias que a gente pode apresentar aqui para o nosso público sobre quem quer investir, por exemplo, até mesmo no digital, e pensando na história de ter um infoproduto. A gente tem percebido um mercado cada vez mais carente de especialistas e tá tudo tão nichado. Exemplo, outro dia eu não sabia que existia, Arthur, não sei se você sabia, mas no universo de possibilidades de criação de conteúdo no digital, tem uma figura que apenas transcreve lives.
pega lá 1 hora de ao vivo, no streaming, no Instagram da vida, no Facebook, no YouTube, e transcreve. E tem, assim, um valor razoável, de R$ 8,00 por página, dependendo do conteúdo que é contratado. Então, claramente, esse é um exemplo. Mas existem outros especialistas surgindo ou que são necessários no mercado. Quais vocês poderiam apontar para a gente? Olha, esse caminho aqui é bacana, vai lá e investe. Profissionais de audiovisual, né, que são os profissionais que fazem vídeo, que conseguem ali fazer transmissões muito bem feitas, né, mediadores, são profissionais que têm ali uma tendência para mercado muito já visionária, né? Então cada vez mais as pessoas querem experiência real, então elas querem antes de comprar, antes de consumir o produto, elas querem ver de fato. E aí o filmmaker, né, como a gente chama o produtor audiovisual, ele consegue captar determinadas situações, determinados momentos, quando a gente fala tanto de comunicação de produto quanto comunicação institucional, e consegue transcrever esse sentimento do que é a marca, o que é o produto, o que é o serviço para o consumidor final. Fora isso, a gente tem as pessoas especializadas em copywriter, que são as pessoas que realmente transcrevem textos, roteiros, material para site, material institucional para ambiente digital, que também é um profissional que vai ser muito bem quisto, né, para o mercado. Bem valorizado, isso, né? E nós temos os creators, né, que são os influenciadores digitais também, que mais para frente é uma carreira que vai decolar com certeza e vai trazer muito investimento também nessa área de digital. E aí eu pergunto agora então para a Ildenê, vamos supor que eu sou uma empreendedora ali sonhando em ter presença digital, estou querendo trilhar esse caminho, mas eu não tenho condições de contratar um filmmaker, eu preciso fazer só com o meu celular e meu celular talvez não me ajude tanto. Eu começo mesmo assim ou eu primeiro me estruturo para depois colocar a cara no mundo? A gente sempre fala isso para o empresário, vamos primeiro planejar, vamos primeiro nos estruturar para a gente poder entrar certo no mercado. Isso também é muito importante, porque se você começar uma atividade, se você não começar certo, você pode estar queimando etapas, né? E o mercado, o consumidor hoje, ele não perdoa. Ele vai com certeza buscar outra empresa, outra pessoa para estar fazendo aquela atividade para ele. Então, vamos organizar essa atividade. A gente tem uma solução que trabalha com inovações tecnológicas chamada Sebrae Tech, no qual a gente oferece essa consultoria digital para presença de marca digital e outras consultorias nessa área, onde o Sebrae ele subsidia 70% dessa consultoria, o empresário só paga 30%. Então, eu acho que estruturar para poder iniciar o mercado é importante. Inclusive, isso que Olga falou é uma das tendências hoje, né? De empresas que trabalham com a questão do áudio, do vídeo. É uma das tendências que foram citadas no nosso estudo. Mas uma coisa assim que me chama a atenção, que, por exemplo, assim, hoje está se falando muito de mídia digital, de o comércio virtual, mas isso, vamos ser muito claros, isso é uma selva, né? Porque quando você entra nesse mercado, você não está concorrendo aqui com a pessoa de São Luís, está concorrendo com o Maranhão, com o Brasil e com o mundo. E a gente vê em alguns setores em que tem havido uma migração do virtual para o físico, né? Sem abandonar o virtual, que é uma coisa assim, interessante. Aí aparecem coisas que já eram comuns em outros países, como a Pop Store, que é uma loja que vai funcionar 2 meses, aí ela fecha, né? Só para mostrar o vestuário, ter uma experiência. Um showroom. Como se fosse um showroom. E aí, a pergunta que eu faço, né? Vocês aqui que são especialistas, a gente pode até explorar isso mais no próximo bloco. Assim, se eu quero abrir um negócio, mas eu quero ter também um espaço físico, que tipo de negócio que eu vou abrir? Porque, vamos lá, são investimentos bastante diferentes, vamos ser bem claros aqui, né? São investimentos bastante diferentes. Quais são esses negócios de novas tendências? Sem falar desses que já existem hoje, né? Os tradicionais que nós já conhecemos. Sim, negócios de novas tendências, né? É possível a gente ter os dois, tanto físico como virtual? Sim, negócios híbridos são possíveis e são importantes também. Aí depende muito como você quer se posicionar no mercado. Por exemplo, se eu quero trabalhar só com o negócio digital, eu tenho que entender várias questões. Eu vou funcionar 24 horas, porque o digital
Ele não para. Ele não para. Eu tenho que trabalhar, essa agilidade do atendimento. Eu tenho que trabalhar essa entrega, essa logística para aquele cliente. Então, essas questões fazem a diferença dentro desse processo. Porque quando você está no presencial, você compra, pega e leva para sua casa. Né? E o do digital, você tem aquele tempo de espera. Se você surpreende o cliente com aquele tempo de espera, ele vai sair dali ele vai receber aquele produto e vai te avaliar muito bem. Verdade. E as avaliações dentro do digital são muito importantes, né? Porque antes, inclusive, de comprar um produto, o cliente ou acessar um serviço, ele vai ali buscar informação se aquele serviço ou aquele produto bem avaliado. Está no Reclame Aqui, se tem, por exemplo, alguma reclamação em outros sites, ou se foi bem avaliado. Tudo isso ele faz esse checklist, né, para ver se realmente aquele site ou aquela marca, né, atende o que ele está querendo. Aí quando isso é interessante ter o físico, sim, como tem lojas que foram completamente virtuais e elas foram para o físico. Como tem lojas que só trabalham com o virtual e fazem um encontro presencial com uma grande feira, uma grande feira presencial. Então, isso é permitido, depende de como você quer trabalhar essa operação. Aí, novos negócios, né, que a gente pode dizer de tendências, de nichos aí. Negócios que trabalham com a sustentabilidade, são tendências, né, que precisam ser trabalhadas, né. Negócios que, por exemplo, que trabalham a tecnologia dos teleserviços. Então, esses são negócios tendências. A chamada de voz, eu posso organizar a minha casa toda organizando pela chamada de voz. Hoje a gente já tem a Alexa, né? Se você tem a Alexa pode estar em qualquer lugar, ela pode estar na minha empresa. Eu tenho uma Alexa na minha casa, eu estou no meu escritório, se é fora da empresa ou na minha casa, eu posso dar um comando de voz para o meu colaborador. Olha, eu tenho o cliente está chegando aí, ele faz isso, ele pode inclusive saudar o cliente. É uma hiperconectividade mesmo. Exatamente. Essa conexão hoje, que o digital permite com o presencial, depende muito como a empresa quer se posicionar e o que ela quer investir também, né? Para atender esse cliente. Muito interessante. Olga, você pode deixar para fazer a contribuição em cima desse aspecto aqui geral no próximo bloco, que a gente vai precisar fazer uma pausa. Então agora a gente faz mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta. Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre as tendências de negócios para o ano de 2022. Nós já conversamos sobre modelos de empreendimentos que devem ter alta demanda daqui para frente, sobre algumas ferramentas digitais que também devem ajudar bastante esses negócios. E agora nós vamos conversar sobre as oportunidades e as mudanças que a força do empreendedorismo causa, não é, Arthur? Exatamente, Dalva, porque o crescimento do número de pequenos negócios causa um grande impacto. Só para se ter uma ideia, hoje as pequenas empresas correspondem a 99% dos negócios neste país. Especialistas costumam recomendar 3 cuidados fundamentais que os futuros empreendedores precisam observar antes de começar o negócio: o mercado, a concorrência e o capital inicial. Então, vamos voltar aqui a conversar com as nossas convidadas, a Idenê e a Olga. O que vocês têm a dizer essa questão dessa preparação para novos negócios, quem está começando agora, né? Acho que o primeiro ponto importante é o que a Idenê já comentou no outro bloco, sobre que tipo de posicionamento eu vou ter para o meu cliente, né? E aí, falando um pouquinho da minha especialidade, eu penso que esse empreendedor, esse pequeno empreendedor, ele tem que pensar em ter uma presença digital. E há um grande, na verdade, uma falha até de pensamento desse empreendedor, que ele pensa muitas vezes que ter presença digital, ele abrir um Instagram. Exato. Abriu o Instagram, resolveu a vida dele. Tô no digital. Não, está muito longe disso. Então, assim, hoje, para ter uma presença digital, você tem que entender em qual canal o seu cliente, ele tem de fato mais usabilidade. Tem clientes que eu conheço, que eu já prestei consultoria, que o foco dele era a comunicação via WhatsApp.
outros era estar no Google Meu Negócio, outros era realmente ter um e-commerce. Então, assim, para cada situação, para cada nicho de negócio, eu, como empreendedor, eu preciso pensar estrategicamente em que tipo de presença eu vou ter. Então, o primeiro ponto que eu vejo como ponto, inclusive crucial, é ter realmente pensar numa presença estratégica dentro do digital. Agora, tradicionalmente pelo marketing, Olga, os 4 P's eram as situações a serem observadas. O que mudou agora? Porque eu acho que não é mais os 4 P's não, né? Eu imagino que esses 4 P's, eles venham todos para dentro do ambiente digital. Você tem, novamente, a pesquisa por preço, a pesquisa pela sua praça. Se antes você estava numa praça de São Luís, qual dos canais é a tua praça, sabe? Então, assim, você transcreve esses 4 P's do tradicional e leva ali para um ambiente digital. E isso é bem interessante, né, o que a Olga falou, porque quais são as ferramentas que eu posso utilizar para saber como é que eu posso ter essa presença digital? Vamos fazer o canvas do seu negócio? Vamos entender qual é a proposta de valor que eu quero para o meu cliente? Quem é meu cliente? Quem serão meus parceiros? O que eu preciso utilizar? Quais são as minhas atividades? Qual é o meu investimento? E qual vai ser a minha receita? A gente precisa expandir essa ideia que está, né, com o empreendedor. E o Canvas, ele é uma ferramenta bem interessante. Ele é uma ferramenta digital, ele pode também ser, ele é uma ferramenta presencial. Hoje eu quero fazer um Canvas. Você pode acessar o site do Sebrae, tem ali os novos modelos de negócio, já tem os Canvas para as novas tendências. Então, você já vai ter também um auxílio, né? Para que você possa, na verdade, saber onde eu quero ir, como eu vou percorrer esse caminho. Vocês comentaram a respeito de alguns equívocos que as pessoas costumam ter quando pensam em digital, e me veio aqui agora à mente um outro equívoco também bastante comum, que é o de pensar que o que é tendência é certeza de resultado positivo. É certeza de sucesso, é tendência, eu vi, vou apostar. Ou que serve para mim, serve para o meu negócio. Exato, mas às vezes a pessoa vê lá pet shop dando super certo e a pessoa não gosta de animais. Só que aí ela vai investir no negócio, é muito provável que isso não dê certo, né, gente? Às vezes dá certo. Às vezes, será? Eu desconfio. Eu sempre digo que você tem que entender, né? Entender sobre o negócio e tem que gostar. Né? Porque imagina abrir um pet shop onde você não gosta dos animais, não conhece, né? nada do onde mundo não animal. Conhece nada sobre aquilo. Então você vai ter dificuldade até de encontrar o melhor fornecedor, qual a melhor forma de você atender aquele cliente, porque aí você não tem essa afinidade. Agora, claro, a gente sempre diz que você pode desenvolver. Aí você vai requerer o quê? Mais conhecimento, mais estudo, né? Por isso que às vezes não dá para você, eu quero pão, vou e iniciou aquele negócio. E tem até um outro ponto também, que tu falaste, bem pontuado, que a pessoa não entende, mas vai fazer. E a mesma coisa acontece com a comunicação. A pessoa não entende nada de comunicação, mas ela vai abrir o Instagram e acha que da forma que ela vai comunicar, vai resolver a situação dela. Verdade. E existe ali inúmeros objetivos dentro da comunicação digital que você tem que ter muito claro para poder produzir o seu conteúdo, produzir ali que de fato vai entregar valor para o seu cliente, que essa é a grande chave, valor para o cliente. E por falar em mercado e se encontrar, pergunto, uma pesquisa de mercado é algo acessível hoje a todo potencial empreendedor? E falando depois agora assim, já coladinho em marketing digital, Olga, o mercado está saturado ou ainda tem necessidade de gente que se especialize para atender? O que vocês me dizem? Hoje a gente, no site do Sebrae, para quem quer empreender, a gente tem mais de 300 ideias de negócios. E que dá um direcionamento, que já é uma pesquisa, que já te diz quais são os equipamentos, ele já te dá mais ou menos qual o investimento, né? Número de pessoas que eu vou precisar contratar, quem poderiam ser meus concorrentes, onde é que eu encontro parceiros. Então, nessas mais de 300 ideias de negócio, você já consegue ter um direcionamento. Agora, claro, você tem que adaptar à sua realidade. E aí, falando um pouquinho de mercado, hoje o mercado está saturado de generalistas. A gente precisa de especialistas dentro do mercado de São Luís, dentro do mercado do Maranhão, dentro do mercado do Nordeste principalmente. Mas qual mercado você está falando? Mercado de marketing digital. De marketing digital. Hoje é muito comum qualquer pessoa saber trabalhar com digital. Mas o que a gente vê são pessoas que pegam um texto, colocam dentro de uma arte
e entrega para o cliente. Está aqui, entreguei. E isso não resolve o que você precisa ali para o teu negócio, para comunicar o que de fato o teu negócio vai transmitir para o teu cliente. Então, assim, para fechar, porque o nosso tempo vai estourar, assim, sendo bem direto, quem está começando não tem um aporte tão grande para contratar uma agência. É melhor que desenvolva essa capacidade ou contrate um social media quando for necessário, não sei, uma consultoria inicial. Eu buscaria uma consultoria de especialistas, mais focado e orientado para o que você precisa para o seu negócio. Porque às vezes esse social media, ele é operacional, ele operacionaliza aquilo que você precisa. Você diz, olha, preciso vender. E aí ele vai operacionalizar isso em layouts, em textos, em produção audiovisual. Quando você passa por uma consultoria, a consultoria vai te dar os melhores caminhos para você atender os seus objetivos. E pegando o gancho de Olga, claro, o Sebrae é especialista nas consultorias para os pequenos negócios. E o que é bem interessante é que a gente tem esse valor dessas consultorias subsidiadas. Então, se for na área de inovação é 70%, se for na área de gestão, o Sebrae entra com 60%. E a gente não pode deixar de falar também, né? A gente vai estar com um evento aí, que é a Feira do Empreendedor, que vai acontecer finalzinho de março, 31 a 3 de abril, onde a gente vai estar falando sobre essas tendências, sobre esses novos negócios, sobre esses novos modelos. E o Sebrae vai estar ali com um leque de especialistas atendendo esses clientes e trazendo também, né, vários conhecimentos nessa área para quem quer empreender e para quem quer expandir o seu negócio. Muito bacana. A Feira do Empreendedor que volta, né? Ela, por causa da pandemia. Vai ser híbrida, né? A gente vai ter um processo híbrido, principalmente, mas a gente vai ter o presencial para os clientes. Que faz muita falta, não é, Arthur? Bacana, é isso, né? É isso, acho que a gente conseguiu aqui inspirar quem está precisando de um empurrãozinho para realizar os sonhos, né, gente, no empreendedorismo. Vamos agradecer aqui a presença da Edenê e da Olga. Muito obrigado por terem vindo aqui participar do programa. Nós que agradecemos. Exatamente. Obrigada pela oportunidade de discorrer com vocês. Espero que a gente tenha ajudado, né? Que tenha dado ali um norte para quem quer abrir um negócio tanto na área física como híbrida e também no digital. Legal. Então a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!